Bem-vindos à série Impressões, onde compartilho a experiência de sempre carregar um livro comigo para ler nas brechas do dia. Hoje vamos explorar o desaparecimento dos rituais de Byung-Chul Han. Apresentarei as ideias centrais, meus destaques e contarei para você como foi a minha experiência de ler esse livro de maneira fragmentada. Então, vamos a Impressões. O desaparecimento dos rituais de Byung-Chul Han é uma reflexão sobre como a erosão dos rituais na vida contemporânea afeta a estrutura da sociedade e a condição humana. Nessa obra, Han explora a ideia de que os rituais não são meramente cerimônias estéticas, mas estruturas fundamentais que oferecem ordem e significado à existência humana. Historicamente, os rituais serviram como um meio vital de transmitir tradições e valores de uma geração para outra, estabelecendo uma ligação entre o indivíduo e a comunidade. Eles marcavam não apenas transições pessoais, como nascimentos, aniversários e casamentos, mas também eventos comunitários, como almoços de domingo em família, criando assim um senso compartilhado de participação e responsabilidade. Han argumenta que o período contemporâneo trouxe consigo uma perda dos rituais, substituídos agora por interações que priorizam funcionalidade e eficiência. Isso, segundo ele, promove a sensação de alienação e isolamento, tendo em vista que os indivíduos encontram-se cada vez mais desvinculados da coesão social que os rituais proporcionavam. O avanço tecnológico e o crescimento do individualismo são assim apontados por Han como alguns dos principais impulsionadores dessa erosão ritualística. A tecnologia, particularmente as mídias sociais, transforma as interações humanas em trocas superficiais que raramente alcançam a profundidade emocional ou cultural proporcionada pelos rituais tradicionais. O desaparecimento dos rituais é uma obra extensa de Byung-Chul Han. Dela, destaquei 10 passagens para tecer alguns comentários. Rituais são ações simbólicas. Transmitem e representam todos os valores e os ordenamentos que portam uma comunidade. Geram uma comunidade sem comunicação, enquanto hoje predomina uma comunicação sem comunidade. A percepção simbólica é constitutiva dos rituais. Han descreve os rituais como ações simbólicas, que são fundamentais na estruturação e perpetuação das comunidades. Portanto, ele não vê os rituais como simples atividades habituais, mas como práticas repletas de significados e valores que sustentam a identidade e a coesão social. Nesse sentido, os rituais funcionam como uma linguagem simbólica que articula e reforça as normas e crenças fundamentais de um grupo. A afirmação de que os rituais geram uma comunidade sem comunicação reflete sua capacidade de facilitar uma coexistência colaborativa, sem a necessidade constante de negociações verbais. Contrapondo essa realidade aos tempos atuais, Han critica a prevalência de uma comunicação sem comunidade, frequentemente mediadas por tecnologias digitais. Apesar de serem essas comunicações volumosas, diz Han, elas são desprovidas de significado substancial ou de conexão comunal duradoura. Ao destacar que a percepção simbólica é constitutiva dos rituais, Han enfatiza a importância da interpretação e engajamento ativos como os símbolos rituais. Essa percepção vai além do reconhecimento, envolve uma participação ativa que reafirma e fortalece os laços comunitários e a aderência às tradições. Rituais podem ser definidos como técnicas simbólicas de encasamento. Transformam o estar no mundo em estar em casa.
Fazem do mundo um local confiável. São no tempo o que uma habitação é no espaço. Fazem o tempo se tornar habitável. Rand descreve os rituais como técnicas simbólicas de encasamento. O termo encasamento evoca a ideia de transformar o ambiente externo, muitas vezes vasto e impessoal, em um espaço familiar e acolhedor, similar ao de um lar. Essa transformação é essencial para fomentar um sentido de pertencimento e identidade dentro da comunidade, pois os rituais alteram nossa experiência do mundo, tornando-o um local confiável e seguro. Por sua vez, a metáfora utilizada por Rand de habilidade temporal enfatiza como os rituais organizam e estruturam o tempo, permitindo que ele seja percebido não como uma sequência indiferenciada de momentos, mas como uma série de ocorrências que conferem ritmo e cadência à vida. Rituais estabilizam a vida. Pela sua mesmidade, sua repetição estabilizam a vida, tornam a vida suportável. Rand, em sua análise sobre o papel dos rituais na sociedade, destaca sua capacidade de estabilizar a vida através de sua repetição e previsibilidade. O termo mesmidade aqui aponta para a natureza consistente e invariável dos rituais. Esta regularidade não só estrutura o tempo e os eventos, reduzindo a incerteza e o caos do dia a dia, como também oferece uma sensação de controle sobre a vida. Assim, a previsibilidade dos rituais possibilita que as pessoas antecipem o que está por vir, proporcionando uma estabilidade emocional e psicológica essencial. No âmbito ritual, as coisas não são consumidas ou exauridas, mas usadas, de modo que podem também envelhecer. Enquanto no consumo contemporâneo os objetos são frequentemente vistos como descartáveis, destinados a serem rapidamente substituídos, nos rituais eles são valorizados por sua funcionalidade e significado prolongados, servindo a propósitos contínuos. Como consequência, o envelhecimento dos objetos nos rituais é visto como uma característica valiosa, não como um sinal de obsolescência. Por isso que preservar e continuar a usar objetos em rituais é também uma forma de resistência cultural. Ao manter objetos que simbolizam e perpetuam tradições culturais, os rituais contribuem para a preservação da memória coletiva. Rituais não se prestam à interioridade narcísica. Os rituais enfocam o aspecto coletivo da experiência humana, valorizando comportamentos e atitudes que promovem a coesão social e fortalecem os laços entre os indivíduos. Em contraste, a interioridade narcísica caracteriza-se por uma ênfase excessiva no eu, frequentemente em prejuízo do bem-estar alheio. Rituais criam uma comunidade de ressonância, capaz de um acorde, de um ritmo comum. Sem ressonância, a gente ecoa a si mesmo e se isola para si. O narcisismo crescente impede a experiência de ressonância. A ressonância não é um eco de si mesmo. A ela é inerente a dimensão do outro. Rand destaca nessa passagem como os rituais cultivam uma comunidade de ressonância, onde os participantes compartilham um espaço físico e experienciam uma sincronia emocional e espiritual. Essa ressonância é amplificada pelo coletivo, permitindo que os indivíduos vibrem juntos em um acorde, segundo ele, comum, reforçando os laços sociais, fortalecendo assim a identidade coletiva. Rituais são processos de incorporação, encenações do corpo. A comunicação digital é uma comunicação descorporizada. A comunicação digital se desenvolve hoje cada vez mais em uma comunicação sem comunidade. Rand descreve os rituais como processos de incorporação, evidenciando que eles são vivenciados através do corpo, envolvendo gestos, movimentos e a presença física. Os rituais, assim, dependem de ações corpóreas, que não são
simplesmente simbólicas, mas também fundamentais para criar um senso de pertencimento e identidade através da participação física. Em contraste, Han critica a comunicação digital por sua natureza sem corpo. Em um mundo cada vez mais dominado por interações digitais, a experiência física é frequentemente substituída por trocas textuais, visuais e auditivas que ocorrem em ambientes virtuais. Daí Han observar que a comunicação digital se desenvolve cada vez mais em uma comunicação sem comunidade. O que ele quer dizer com isso, penso eu, é que, apesar da aparente conectividade do volume de interações, as relações formadas são frequentemente efêmeras e superficiais, não constituindo uma verdadeira comunidade. Rituais aliviam o fardo de si mesmo. Eles despsicologizam e desinteriorizam o eu. Han sugere que os rituais proporcionam um espaço de alívio das pressões incessantes do individualismo. Esse caráter despsicologizado do eu, assim, envolve a redução da ênfase nas motivações internas que dominam a vida contemporânea, porque os rituais encorajam o envolvimento de práticas centradas em significados e ações externas, possibilitando que as emoções e pensamentos pessoais sejam experienciados dentro de um contexto mais amplo e coletivo, e não isoladamente. Rituais e cerimônias são ações genuinamente humanas que fazem a vida festiva encantada. Seu desaparecimento profana a vida em sobrevivência. Assim, seria de se esperar um poder curativo capaz de um reencantamento do mundo que atuasse contra o narcisismo coletivo. Ao caracterizar a vida proporcionada pelos rituais como uma festa encantada, Han está evocando a ideia de que os rituais têm o poder de transformar o cotidiano. Essa transformação é central, segundo ele, num mundo que muitas vezes parece desprovido de magia ou significado, onde a rotina diária pode ser percebida como tediosa ou meramente funcional. Han argumenta dessa maneira que a perda de rituais profana a vida em sobrevivência. Aqui, profanar, penso eu, significa remover ou reduzir o aspecto sagrado ou especial da vida, mesquinhando a existência a uma luta pela sobrevivência sem maiores significados ou celebrações. A abolição dos rituais leva, sobretudo, que o tempo apropriado desapareça. Os tempos apropriados correspondem aos capítulos da vida. Os rituais dão forma às passagens essenciais da vida. São formas de conclusão. Sem eles, deslizamos pela vida fora. Ganhamos idade sem que fiquemos velhos. Han aborda nessas passagens a perda dos rituais como uma erosão na percepção das etapas da vida, enfatizando como os rituais marcam e celebram as transições e os marcos da jornada humana. Os rituais servem como demarcações dos capítulos da vida, atuando como pontos de referência essenciais que ajudam as pessoas a navegar pelas várias fases da existência. Han também descreve os rituais como formas de conclusão que oferecem o sentido de encantamento e realização necessários para o bem-estar emocional e psicológico. Sem os marcos simbólicos que nos ancoram, nossa existência se torna um fluxo contínuo, onde os significados da própria vida se dissolvem miseravelmente na pressa do cotidiano. Minha experiência de leitura com o desaparecimento dos rituais de Byung-Chul Han estendeu-se por 3 semanas, com intervalos consideráveis entre cada sessão. Após esse período, a visão fragmentada que tinha da obra me levou a ler novamente o livro em um único final de semana. Com suas 147 páginas, o desaparecimento dos rituais apresenta detalhes e conexões que podem se perder em leituras muito interrompidas. Portanto, recomendo uma abordagem mais direta para se adquirir de vez uma compreensão integral do texto. Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 o nível máximo de dificuldade, classificaria esse livro com um sólido 8. Obrigado por refletirem comigo.
Até as próximas impressões. Tchau.